Saudações virtuais. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a tal declaração do general Mourão do Exército falando de intervenção militar. A direita soltou foguete. Até hoje eu não consigo entender por que as pessoas defendem ainda, perdem tempo a defender intervenção militar como solução. Isso não foi solução em lugar nenhum. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês, porque esse momento dessa crise, ele faz com que as pessoas olhem para com esperança, como se alguém fosse tirar as pessoas desse momento, e isso não vai acontecer. E a principal discussão da próxima eleição, que na concepção democrática é o que vai arrumar tudo isso, tá? Não pode ser a ética. Por maior que seja a crise ética que nós estamos vivendo agora, não é a questão ética que vai salvar o país como um todo. E eu vou explicar para vocês por quê. Se você pegar... todos os políticos foram envolvidos na Lava Jato. E aí muitas pessoas fazem a defesa de que precisaria de uma intervenção porque não tem mais nenhum político capaz de fazer essa salvação. Como se o Exército tivesse alguma reserva ética inquestionável. O golpe militar provou que não. Tá? E se você não é um antipetista visceral, né, se você tem um mínimo de compromisso ético com a história, se você for ler, simplesmente ler, tá? Desarmado de pré-opiniões, apenas vá ler. Tá? Você vai ver que o que aconteceu no regime militar passa longe de ser um regime ético. Tá? Eu dou risada quando as pessoas dizem que na época dos militares não tinha corrupção. Na época dos militares tinha censura, não tinha imprensa. Tá? E mesmo com a censura e com a imprensa, você tem uma série de casos de corrupção que pipocaram. Mesmo com todo o torniquete em cima da voz da imprensa, mesmo com toda a dificuldade que era naquela época fazer jornalismo, você imagina o jornalismo de hoje cobrindo o regime militar. Você teria uma enxurrada de casos de corrupção a serem investigados. Vou dar alguns exemplos aqui. Tá? O caso KPM, o caso Coroa Brastel, o caso Brasil Invest, o caso da Paulipetro, o caso Grupo Delfim, o projeto Jari, tá? E por aí vai. Se você não precisa acreditar em mim, vá buscar informações. Né? Você acha isso com muita facilidade na internet. Esses são todos casos de denúncias de corrupção, mesmo com censura, no período militar. Que, obviamente, não foi investigado. Você tinha censura. Então, a censura não criou essa imagem de que você não tinha corrupção nos governos militares. Você tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Tá? Acreditar no Papai Noel. É muita vontade de acreditar nos militares. Então, os militares não têm a prerrogativa da ética. O PSDB não tem a prerrogativa da ética, o PT não tem a prerrogativa da ética, o PMDB não tem a prerrogativa da ética, e os partidos que se dizem éticos são aqueles que não passaram pelo governo, não foram testados. Todo mundo que passou por governo cometeu erros maiores ou menores, mas cometeram erros de natureza ética. Aonde eu quero chegar com isso? Por que eu digo que essa eleição ela não é sobre ética? Ela não será sobre ética. Por isso que eu acho que essa intervenção militar ela é um discurso anacrônico, um discurso sem sentido. Tá? Vamos pegar alguns números só para vocês entenderem que o grande inimigo, né, daquelas pessoas que defendem a intervenção militar são os comunistas. Né? Eu já falei sobre isso, o comunismo é uma bobagem, não existiu. Eu tenho um vídeo, é só você entrar ali no meu canal, Fábio Silva Comunismo, você vai ver que, esse debate, eu fazendo esse debate. Esses esquerdistas que governaram o Brasil, esses comunistas que governaram o Brasil, passaram o orçamento militar de 900 milhões em 2003 para 8,9 bi em 2013. Tá? Em 2001, as exportações de toda a indústria militar era de 150 milhões de dólares. Tá? Passou para 2 bi. Tá? São 190 empresas que foram reativadas, gerando 30 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos na indústria da defesa. Isso no governo dos esquerdistas. Ou seja, as Forças Armadas ganharam muito com os governos Lula e Dilma. Muito em investimento. Não teve nem de longe qualquer sucateamento que o governo Temer está fazendo com as Forças Armadas agora. Um sucateamento vergonhoso, né, com as Forças Armadas. Vergonhoso, né, das nossas Forças Armadas. O governo que, teoricamente, era para ser o governo que apoiaria os militares. Pois bem, por que eu estou falando isso?
A questão ética, ela tem que ser uma questão de Estado. O Estado tem que estar protegido. Leis, projetos concretos de combate à corrupção vindos do Estado brasileiro. A sua cidade, o seu Estado, o governo federal precisam ter leis que façam com que, se você nomear o Papa Francisco ou o Fernandinho Beiramar, prefeito da sua cidade, do ponto de vista de corrupção, eles não vão, nenhum dos dois vai conseguir cometer qualquer ilícito, porque o Estado está protegido. Então essa eleição, aquele candidato que apresentar um bom projeto consistente de combate à corrupção, isso que você tem que prestar atenção. Porque os deslizes éticos, todos cometeram. Você não vai achar ninguém. Ah, vamos trazer um nome novo. Nome novo não é garantia de nada. Me assusta esse debate. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, sobre o tal da bobagem do não político. O nome novo não quer dizer nada. Uma pessoa que você não conhece não quer dizer absolutamente nada. Que aquela pessoa vai ser melhor. Você bota um desconhecido dentro da tua casa? Não é garantia de nada. Né? O que você precisa prestar atenção são duas coisas. Primeiro, quem votou a favor dos trabalhadores. Simples assim. Quem foi a favor dos trabalhadores? Quem foi contra essa reforma trabalhista, essa terceirização bandida que foi votada, tem que levar a sua atenção. Quem votou a favor disso, já disse a que senhor serve. O Estado precisa estar protegido, né, e bons projetos de corrupção, é isso que vai melhorar a nossa vida do ponto de vista da corrupção. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo. Imagine que a tua casa foi arrombada. Você vai lá, faz o furdunço na vizinhança, chama a polícia e prende o ladrão. Você vai lá e consegue prender o ladrão. Só que você vai lá depois e bota o mesmo cadeado. Um cadeado igual. Você não muda nada. Você não reforça as trancas da casa. O que vai acontecer? Daqui a pouco alguém vai lá e vai arrombar de novo. É isso que acontece. Então você descobre um caso de corrupção, a imprensa faz um carnaval, denuncia, exonera daqui, exonera dali, as autoridades dão as suas versões, só que daqui a pouco o caso esfria, volta-se os erros. Porque você não faz legislações e não toma medidas para que aquele tipo de corrupção não aconteça mais. Então os candidatos precisam apresentar propostas concretas de combate à corrupção. Plausíveis, que você vai olhar e, opa, isso aqui realmente vai ser bom. Isso aqui vai ser interessante. Porque ao se comprometer com grandes propostas, você vai poder cobrar do cara depois. Eventualmente você vai errar, mas e você vota de novo e vota de novo. Agora, pense naqueles que defenderam os trabalhadores e pense em propostas concretas de combate à corrupção. Não vá simplesmente porque o nome é novo. Tá? Não vá simplesmente porque o cara está dizendo que é ético. Porque essa prerrogativa ninguém mais tem. Nome novo não garante nada. Tá? Porque se o cara apenas soltar aí na eleição um amontoado de frases prontas, né, música para o seu ouvido, mas não apresentar nada na prática, a coisa vai continuar do mesmo jeito. Os grupos de interesses de hoje vão achar um nome palatável para apresentar. Ó, cara, tu vai ser o nosso candidato. Então, um cara novo, né, os nomes de sempre estão desgastados, então nós vamos te apresentar para a população. E você vai engolir. O nome é novo, mas as pessoas por trás são as mesmas. O cara lança uma meia dúzia de frase pronta, mas não apresenta nada de concreto do ponto de vista de combate à corrupção. Tá? E esse é o cenário que eu estou enxergando para essa eleição. Então vamos ser mais esperto, vamos abrir a nossa mente. Tá? Essa intervenção militar é uma bobagem, não é isso que vai resolver os problemas. O Exército não tem essa moral, o Exército não tem esse laço para dizer que eles são éticos e os outros não são. Tá? Vá ler, vá pesquisar a história. São inúmeros os casos de denúncias de corrupção nos governos militares. Tá? Eles não são exemplo de ética para ninguém. Tá? E não são eles que vão resolver. Não é um golpe militar que vai resolver. Isso vai nos deixar ainda pior frente à comunidade internacional. Você imagina a sétima, oitava economia do mundo tendo uma intervenção militar. O que você acha que os investidores internacionais vão pensar disso? Tá? Então, menos fígado e mais cérebro. Leiam mais. Vamos ser mais sensatos e vamos garantir que a eleição do ano que vem aconteça, que projetos consistentes contra a corrupção se apresentem e, principalmente, vamos votar em quem foi a favor dos trabalhadores. Um abraço.